Olá, tudo bem, pessoal? Fernando Gomes. Gente, olha só, mais uma dica da LFJ para vocês. As palavras que são proibidas de se comentar, de se falar nas entrevistas, tá, gente? Jamais traga esse tipo de conotação, traga esse tipo de palavras para dentro da sua entrevista no momento que você está lá, né, sendo entrevistado, que o entrevistador, o entrevistador está te questionando, está conversando com você. Fique tranquilo, tá? Mas não coloque em palavras desse tipo, tá? Por exemplo, tá? O recrutador te faz alguma pergunta e você coloca, conforme está no currículo, conforme está escrito aí no currículo. Gente, jamais, tá? Não menospreze a entrevista, não pense que o recrutador não leu o seu currículo, ele leu bem o seu currículo, tá? E nunca leve desta forma, tá? E sim, tá? Responda a pergunta com a colocação, mesmo que ela esteja bem clara no seu currículo, mesmo que ela realmente esteja bem clara no seu currículo, não é necessário que você fale desta forma, porque não pega muito bem, tá? Com certeza o recrutador vai achar estranho, a tua pontuação na entrevista com certeza vai descer, vai cair. Então olha só, conforme está no currículo, jamais diga isso, independente do assunto, independente do que for a pergunta, tá? Mesmo que esteja no currículo, de forma bem clara, bem transparente, você responde a pergunta dele e não refere-se que está no currículo, que está escrito no currículo, ou até mesmo que ele não viu, né? Não é uma boa forma de responder a pergunta para ele. Legal? Outro item que também é interessante é assim, a gente lembrar que é proibido falar, tá? Quando o recrutador te pergunta qual a tua pretensão salarial, certo? Qual a tua pretensão salarial? O que tu pretende ganhar? O que tu pretende? Como é que tu está te candidatando a quanto essa vaga? Né? Qual a tua necessidade salarial por momento? Jamais responda que a tua pretensão é o que está escrito no currículo, certo? Faça a sua colocação, lembre-se do que mandou aquele currículo, lembre-se de quanto, né, qual é o valor que está naquele currículo, qual é o valor que está se candidatando. Por isso eu sempre indico, faça uma pesquisa de mercado na sua função, defina o seu salário, coloque ali 5% a mais, tá, para ter uma ótima recolocação. Mas jamais diga que é conforme está no currículo, mesmo que seja por telefone, mesmo que ele tenha te perguntado por telefone, que esteja lendo o seu currículo, que esteja falando para você que está com o seu currículo, tá? Não é conforme está no currículo, e sim você vai referenciar o teu valor de referência aí com um percentualzinho a mais para realmente se recolocar muito bem, certo, gente? Olha só, outro detalhe importantíssimo, jamais pergunte como você foi na entrevista, ok? Isso não transparece, tá? Uma boa firmeza, uma boa colocação, não transparece que você está firme naquilo que você está falando, não transparece que você está bem realmente na entrevista. Não precisa perguntar, tá? Não faça essa pergunta como eu fui na entrevista, tá? Nem ao final dela, tá? Não é conveniente, tá? Não é agradável naquele momento. E parece que você está com receio, com medo da entrevista ou achando que não foi muito bem, tá? Então é uma pergunta que não se faz. Agradeça a entrevista, tá? Não pergunte como foi, agradeça a oportunidade de ter ido até a empresa, de ter feito a entrevista, tá? Deixe no ar, sim, tá? Todo aquele profissional que você é, e não menosprezar com uma pergunta duvidosa, que você está com dúvida de ter ido bem ou não, tá? Se você se preparar, se estiver sempre bem preparado, você vai bem na entrevista. Jamais precisa perguntar como é que você foi na entrevista, tá? Se quer fazer uma pergunta, pergunte para o recrutador qual vai ser a próxima fase agora, depois da entrevista, tá? Caso seja a pessoa escolhida, né? Como eu vou passar para a próxima fase, né? Quem vai me entrevistar na próxima fase, aonde que é a entrevista da próxima fase, mas não faça a pergunta como você foi na entrevista. E sim, mostre para ele que você está confiante e quer saber como vai ser a próxima fase da entrevista. Isso é legal, isso te dá uma boa conotação, isso te dá uma boa pontuação e te deixa bem, certo, gente? E-mail, tá? Logo depois da entrevista, o pessoal costuma passar um e-mail, né? Questionando como é que foi, como é que não foi.
espere, todo o processo seletivo, ele é um processo demorado, nem sempre a empresa tem um retorno muito rápido para te dar. Então espere em torno ali de 10 a 15 dias, 10 dias, 12 dias, e aí sim passe um e-mail perguntando para o recrutador se o processo seletivo ainda está aberto, se ainda realmente está dentro do processo, se ele ficou com alguma dúvida nas suas colocações, se você pode ajudar ele um pouco mais, mas não faça um questionamento logo após a entrevista, 1 ou 2 dias, porque apesar de mostrar, transparecer que isso é interesse, o recrutador pode se sentir pressionado e ele está dentro do processo seletivo ainda, ele está executando o processo seletivo, o processo está acontecendo, ele está conversando com alguns outros candidatos, mas se você está preparado, estudou lá o questionário, se comportou, fez aquele ótimo currículo, aquele que dá reciprocidade junto ao recrutador, pode ter certeza que a vaga vai ser sua e não passe um e-mail em 1 dia ou 2 dias. Espere um pouco mais. Ok, gente? Um grande abraço, Fernando Gomes, da LFJ. Fica a dica, certo? Fica a dica. Prepare-se, treine bastante. Essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Um grande abraço.